Ufa! E o tricolorzinho passou na copinha, hein? Caraca, a base dos pênaltis, o São Paulo conseguiu mais uma vez aí passar de fase na copinha contra o Fluminense, né? Que lutou bravamente pela vaga, enfim. O São Paulo que tem essa tradição aí de copinha, né? O São Paulo que tem tradição de base, enfim, muito legal aí a gente ver a equipe passar para a próxima fase, continuar na torcida e expectativa, né? Bastante gente comenta, Rony, mas a formação não necessariamente precisa conquistar títulos, né? Tem gente que tem esse tipo de conceito, logicamente a gente respeita, só que assim, o jogador já vai sendo forjado na conquista de título, né? A cultura do jogador brasileiro, de repente lá no Barcelona dá até certo isso de não existir a obrigação da conquista do título na base, porque é uma outra cultura de futebol, né? Mas no futebol brasileiro é sempre bom o jogador ter isso em mente a todo momento, porque a gente vê muito jogador acomodado, muito jogador que não quer fazer história no clube, né? Ou melhor, não se importa se fizeram ou não história no clube. E isso eu imagino que saia um pouco do universo que exige o futebol em termos de comportamento do jogador. E a gente vê os meninos correndo, indo para cima, tentando as jogadas, tentando os gols. Enfim, é muito legal a gente ver tudo isso. Sabe o que é muito legal a gente fazer também? Essa ponte, aproveitar esse momento aí da meninada na Copa São Paulo e fazer essa ponte. E qual ponte que eu estou falando? A ponte para o momento da base de São Paulo, né? Então, assim, Zubeldia, você vai usar mais a base de São Paulo? Por que você não usa? Porque não tem tanto talento assim. Então está tendo algum problema, né? E não é de hoje na base do São Paulo se não tem tanto talento assim. Porque historicamente o São Paulo tem essa coisa da base. Tá? Segunda coisa, gente, essa questão aí da venda de Coutinho. Né? Isso daí eu vejo muito torcedor nem ligando para isso e alguns até apoiando esse tipo de coisa. E Coutinho, repito, 10 mil vezes, é o ouro da instituição. Né? Ali está o ouro. Se você pegar o Palmeiras com praticamente 3 jogadores aí, eles vão fazer 1 bilhão de venda. 1 bilhão de venda, gente, com 3 jogadores. Então, assim, ainda existe alguma dúvida com relação a isso? Com relação a estar na base toda e a possível salvação financeira do São Paulo? Não no sentido de entregar para um cara, para um terceiro, que vai pagar 600 milhões. Não é assim que funciona. Portanto, no dia 28 agora, vai ter lá o Casares prestando conta, entre aspas, para os conselheiros. E eu quero acreditar que a pressão do torcedor nesse sentido, ela possa ajudar de alguma maneira a gente manter a base, mesmo que tenha gente incompetente lá dentro, né? Sem condição de trabalhar ali dentro por questão de cargo político, para cuidar disso, porque esse realmente é o ouro da instituição. Vamos ficar atento a essa situação. Rony Altieri, São Paulo, Raiz na área. É isso daí. O pessoal que continua lá na América. Eu vi uma foto aí da comitiva. Meu Deus do céu, hein? Quantos caras tem lá? 90 pessoas naquela foto? Mas tem 2 elencos lá, 30 jogadores. Tudo bem, comissão técnica. E o que mais? Eu acho muito interessante esse tipo de coisa, gente, porque assim, o São Paulo fala em segurar os seus custos, o São Paulo fala na questão financeira, o São Paulo fala nas dificuldades, e de repente tem um trem da alegria. Seria muito simples a diretoria do São Paulo chegar e falar, olha, com relação a isso, senhores, o patrocinador está pagando tudo. Claro que eu não vou acreditar somente no que os caras do São Paulo falam, né? Eu queria escutar o patrocinador falando, eu estou pagando tudo isso aí. Como eu queria escutar o cara que promove o torneio, se no caso foi ele, eu estou pagando tudo isso daí. Estadia, alimentação, transporte, né? Então, assim, passeios, eu estou pagando tudo. Não é o São Paulo que está pagando, o São Paulo não está pagando nada. Como seria legal também a área de finanças do São Paulo dizer o seguinte, olha, essa excursão, se não rendeu nada para o São Paulo financeiramente, o custo foi 0. Eu gostaria muito de ver isso como torcedor do São Paulo, como adepto, como vocês que estão aí. Né? Então, o mínimo que eu exijo na aparente ou pseudo-transparência dita pelo presidente, seria muito legal essa prestação de conta com o seu torcedor, com a sua coletividade.
né? Eu sei que não vai ter, mas seria muito legal, seria muito importante num momento como esse que vive o São Paulo trabalhar dessa maneira. Paulistão começando, hein? Porra, meu, 1.000 por hora, hein? Palmeiras ganhou, Curica ganhou e o Santos ganhou também. Nós vamos ter segunda-feira, tem que ganhar do Botafogo, tá? Porque assim, mas é o Paulista. Eu acho interessante, tem muito torcedor, gente, e não é uma crítica ao torcedor, mas eu quero acreditar que o torcedor acabou comprando esse discurso, né? O discurso do presida, chegamos a não sei quantas quartas de final, comemorando quartas de final, né? Como se ele fosse presidente do Taquaritinga, com todo respeito ao Taquaritinga, tá? Agora é o seguinte, gente, o torcedor fala assim para mim, brasileiro não é importante, Copa do Brasil não é importante, o importante é a Libertadores, aí apanha, aí fica com cara de tacho, porque abandonou um, abandonou outro e abandonou outro. Todo mundo fala que o Paulistão não é importante, só que vai você perder o Paulistão. Entenderam como é que é o negócio? Todo mundo quer ganhar também, claro que quer ganhar. Tudo bem, não tem a mesma importância que tinha nos anos 70 que eu vi, nos anos 80 que eu vi, nos anos 90 que eu vi. O Paulistão foi perdendo aquela importância, mas a rivalidade continua. Ou os caras não comemoram quando é campeão. Tá? Então, assim, vamos tratar o Campeonato Paulista com seriedade? Vamos buscar um título no Campeonato Paulista? Não, vai servir de base para... É muito blá, blá, blá. Para mim não tem que servir de base para nada. Para mim, tudo bem. De repente chegou lá na final, não ganhou, perdeu lá no pau a pau, é uma coisa. Mas chegou lá para disputar. Né? E disputou com vontade. Porque nos últimos paulistões, meus irmãos, pelo amor de Deus, né? A gente perdeu em casa pro Novo Horizontino batendo pênalti. A gente perdeu em casa, entre aspas, né? Porque foi lá no Palmeiras, nos pênaltis pro Água Santa. Porra, pelo amor de Deus, né? Aí também não dá para você ficar aceitando esse tipo de coisa. São Paulo foi goleado numa final de Paulista lá, tomou 4 gols lá na arena deles. Então, assim, não é assim que funciona. Então, vamos tratar isso com seriedade. Aí a gente descobre que o Zubeldia, foi o que os caras falaram, que o Zubeldia não pode vir com o time para segunda-feira, porque está em contrato que ele tem que ficar lá. Cheirando queimado isso, hein? Quer dizer que os caras puseram no contrato. O treinador tem que ser o treinador titular, oficial. Estranho demais, eu acho estranho demais. Porque para mim o Zubeldia já tinha que vir com metade do time para cá. Preparar aí nesse períodozinho o time, porque segunda-feira vale ponto, gente. Não ficar lá nos Estados Unidos para um jogo de... né? Para um jogo lá que nós vamos ver o que vai dar contra o Flamengo, que não representa absolutamente nada. Mas, enfim, é difícil, né, gente? A gente tenta encontrar. E o pessoal falou para mim, Rony, você gostou do time contra o Cruzeiro, não sei o que lá, não sei o que lá. Cara, eu gostei. Eu tinha outra expectativa, eu esperava alguma coisa pior. Portanto, se eu vi um time mais disposto, eu vou falar que eu também não gostei. Né? Tem uma certa distância. A gente tenta encontrar, tenta buscar, por mais difícil que seja, coisas que são, né, legais, importantes, como a classificação na Copinha, que nos faz, de novo, abrir os olhos para essa venda de Cotia. Pelo menos é que eu imagino, né? Pelo menos é o que eu imagino que deva ser, que deva existir, esse combate à não terceirização lá de Cotia. Um absurdo isso daí, principalmente com as joias que a gente vê que tem. Tem jogador ali que tem valor, tem jogador que é diferenciado. Mas antes era mais. Eu sei que antes era mais, eu vi antes como é que era. Estou falando do futebol de hoje. Entenderam? Mas, enfim, é isso daí. É o começo de temporada, é o começo de apertar parafuso. Espero que os caras estejam apertando parafuso, né? Desde o começo da temporada lá, dos passeios da Disney, do basquete. Porque não é férias, gente. Não é férias. É pré-temporada. Os caras já estão treinando, aquela coisa toda. Então tem que ter um cuidado especial com isso daí. Até porque tem 90 caras naquela foto lá e tem gente ali que eu não sei o que foi fazer lá. Mas, enfim, a gente chega aqui na expectativa e nos esclarecimentos da nossa diretoria a respeito disso. Tá bom, irmãos? É isso daí. Rony Altieri,
São Paulo, Raiz na área, tamo junto, um abraço.